Você consegue... existe alguma pesquisa ou estudo? Você tem como estabelecer o que é uma paixão e o que é um amor verdadeiro? Ou essas coisas, uma leva a outra? Uma pode levar a outra e uma pode embargar a outra. Eu acho que a paixão é aquele sentimento que você fica obsessivo pelo outro, né? Às vezes o paciente fala pra mim, ai, Pamela, eu tô obsessiva, eu penso na pessoa de noite. Eu falo, você tá apaixonada, a paixão é isso. A paixão é esse fervor, essa loucura, essa idealização, essa novidade, descoberta, que é isso, né? É aquela descoberta que você vai sentindo coisas que você não controla, né? Às vezes você tá transpirando com a pessoa, você fala, como assim? Aquela química... que você não consegue entender, esse invisível que conversa, né? Isso que muitas vezes você quer se apaixonar por uma pessoa e você não consegue se apaixonar porque fulano apresentou que é tão legal, é tão bacana. Caramba, mas eu não sinto, acho até bonitão, mas não vem. Então a paixão é esse sentimento gigante, quente, esse fogo. E aí, normalmente, ela vai passando, tem estudos que falam que a paixão vai durar uns 2 anos. Isso é estudo que eu já vi, mas eu particularmente, até 2 anos. Mas eu particularmente acho que isso vai depender muito. Às vezes vai durar menos, às vezes vai durar um pouquinho mais. Mas respondendo a sua pergunta, tem estudos que falam isso. Mas, normalmente, essa paixão, ela pode amadurecer e aí ela se torna um amor. O que é o amor? É o sentimento mais estável, sentimento mais tranquilo. Amor é soberano, é construção. Você consegue pensar em outras coisas além da pessoa. Porque quando você tá apaixonada, é tudo a pessoa, a relação, e depois vem as outras coisas. O amor, ele é mais construtivo, ele é mais calmo, né? Aquele mar mais manso, aquela segurança, né? Aquela construção vincular gostosa. Mas às vezes fica só na paixão mesmo. A paixão acontece, estarrecedora e fica por lá. Não evolui. Não evolui porque não aguenta, não evolui porque era só ali fogo de palha mesmo, não evolui porque alguém não está preparado, não evolui porque não cabia na situação. Sim. E tem gente que está apaixonada até hoje, né? Tá com aquela situação que ficou aqui. Porque eu sempre falo uma coisa, Rafa, que é assim: como são perfeitos os relacionamentos que não vivemos por completo. Sim. Porque você não teve a frustração. Com a ficção, né? Você carrega a ficção pra sempre, né? Não teve a frustração, você não teve aquela convivência, você não sofreu aqueles perrengues, ficou só no que poderia ter sido daquilo que não foi. E às vezes esses aí acabaram por algum sinal de que realmente, olha, que você não notou, que pro futuro ia dar cagada também. Às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa viajou, foi pra outro país, voltou pro ex, e aí fica, ai, a gente, uma coisa incrível nos dois, e isso não aconteceu por isso, mas teria sido maravilhoso, a gente teria feito isso e aquilo. Quantas pessoas carregam essa ilusão, né? Ficam ali nesse imaginário. Os homens e as mulheres, eles lidam diferente com a paixão? Olha, eu particularmente acho que tem homem apaixonado que vive aquilo muito mais forte do que a mulher apaixonada. Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. Vai depender muito também das experiências que essa pessoa já passou. É tão engraçado, né? Você tem um filho. Acho que quando você, se tiver essa oportunidade de vocês trocarem, quando ele viver a primeira paixão, a nossa primeira paixão, né? Quando a gente é mais novo, é pura, é forte. É assim, é tão bonito de ver porque a gente acredita e a gente viaja, porque a gente não tem a experiência das pancadas ainda, né? Então eu acho que vai diferir de acordo com o que eu já vivi, as experiências que eu já tive, os calos emocionais que eu tenho. Sim. Então, fazendo um contraste, você vê o primeiro amor da adolescência e o amor que a gente teria hoje numa vida mais adulta, né? Eu falo que às vezes a gente, quando a gente já viveu muita coisa, a gente voa, mas volta, né? Costuma voar, mas volta. Quem voa demais, mesmo mais velho, mais experiente, são pessoas que não estão conseguindo absorver essa experiência justamente para conseguir se colocar na vida de um jeito que se preserve mais, né? De um jeito mais precavido. Mas será que também é tão positivo você se preservar assim? Demais não. Te impede às vezes de levantar voo, né? Demais não. Mas é importante a gente ter... Eu falo, mas eu sei que na prática, como eu falei da paixão, não é fácil. Mas o quanto a gente puder cuidar um pouquinho da onde a gente está pisando, quando a gente tem mais experiência, eu acho que é uma boa. Quando a gente é mais novo, a gente mergulha, né? A gente não sabe, a gente vai mergulhando e faz parte. Mas quando a gente está um pouco mais velho, já viveu poucas e boas, já se machucou bastante, eu acho que se a gente puder dar uma verificadinha de onde a gente está pisando, vai ajudar. Não é garantia de nada, gente, mas pode ajudar um pouco. Existe uma
como eu posso te dizer, a frequência em que as relações sexuais acontecem muitas vezes vira uma preocupação do casal, seja de um lado ou seja de outro. Existe uma média para que seja saudável? Cada casal se arranja? Tem pessoas que são felizes transando, sei lá, uma vez por mês? Como é que funcionam esses números? Se é que isso faz algum sentido. A sociedade vai estabelecendo números, né? Você vê isso escrito em revistas, você vê isso em sites, você vê isso na conversa de amigos. Ah, não, o bom normal é 3 vezes por semana. E, na verdade, eu acho que vai depender muito do ritmo do casal, da personalidade de cada um. Tem casais, por exemplo, que transam muito pouco, tem casais que transam mais. O mais importante é saber se tem só um lado que quer isso e o outro concede, porque eu não quero ser traído, porque eu tenho que fazer porque eu sou esposa, porque eu sou marido, ou porque faz porque tem vontade. Eu acho que o sexo tem que acontecer por vontade e por construção desse casal. Não tem que entrar no piloto automático, não tem que ser bater cartão. Eu acho que o fundamental é entender. Quando não tá muito legal a sexualidade e um tá desgostoso, sentar e conversar. O diálogo é o melhor caminho. E o diálogo às vezes eu falo isso e a pessoa fala, ai, que saco. Mas, gente, tem que falar, né? Eu falo que a nossa diferença dos animais é que a gente consegue verbalizar com o outro ser humano. Sim. Falar o que sente, falar que tá insatisfeito sem brigar, sem acusar, porque às vezes tem muito isso, porque você não transa comigo. Bom, mas se eu não tô transando com você, o que será que tá acontecendo entre a gente? Porque se o outro não está te procurando, o que será que tá rolando no invisível do casal? Então, tentar conversar para diminuir esses ruídos e se aproximarem, né? E conseguir retomar essa cumplicidade é muito importante. Mas não vem com essa história de número, porque tem casal, por exemplo, que não está transando 3 vezes por semana, mas tá bem, mas tá no momento trabalhando muito, tá de repente vivendo uma crise ali em alguma situação familiar ou pessoal, passando uma situação difícil. Isso não quer dizer que a relação não seja boa. Então acho que a gente tem que ser mais flexível nesse sentido e dar-lhe diálogo. E não necessariamente a pessoa vai ter o teu ritmo de qualquer forma, né? Às vezes você encontra alguém que tem ritmo, às vezes não encontra, acho que essas coisas... Ou vai se afinando, né? Eu acho que você vai construir o ritmo do casal, né? O teu ritmo, como o sexo é uma coisa que você faz junto com o outro, quando a gente pensa num relacionamento de casal, é uma coisa construída, né? Como faz pra ficar bom pras duas partes? Como faz pros dois se sentirem ali bem? Porque o sexo tem que ter prazer. Se vira uma obrigação, fica chato, né? Fica aquela desculpa o tempo inteiro e acaba levando... Acho que fica com peso desnecessário, que é muito conhecido, né? Sim. Nas relações, que não precisa ser assim. Pra ambos os lados. Pra ambos Porque os lados. também tem uns caras se sentindo pressionados pela mulher que quer transar muito. Às vezes o cara tá tipo, eu nem tô muito afim. Não é uma coisa... A gente tem a visão machista de que é sempre o homem que quer transar mais que a mulher, e não necessariamente é assim. Tá cheio de mulher com libido desenvolvidaço. E tem as intenções da transa, né? Às vezes quer transar porque quer marcar território, às vezes quer transar pra se sentir mais seguro, às vezes quer transar pra ter certeza de que, nossa, tá comigo mesmo, gosta de mim, quer que fale coisas pra pessoa. Então, eu acho que o diálogo é importante até pra entender qual é o sentido dessa transa, né? Qual vai ser o ritmo que vai ser bom pro casal. A gente, você sente, nos teus atendimentos, nas suas conversas, que a gente idealiza muito os relacionamentos, Pamela? Ainda mais no mundo de hoje. No mundo de hoje, a gente tava conversando antes aqui, em que tudo é tão editado, e que tudo eu coloco lá a vida perfeita, filtros, pessoas, cheio de filtros. E a vida é perfeita, e a vida é linda. Olha lá a vida do outro. O problema sou eu, né? Porque a minha vida não é assim. Claro. Então a gente idealiza muito e inclusive desvaloriza muito aquilo que se tem. Tanto que nos aplicativos de relacionamento, a maior queixa das pessoas que usam os aplicativos é, caramba, eu me sinto descartável. Porque fulano começa a falar comigo com mais 1 milhão e daqui a pouco não responde, me abandona, eu fico lá, você entendeu? Então sai comigo, não me liga no dia seguinte. Porque eu acho que tem o aplicativo de relacionamento, um exemplo bom, que as pessoas, elas têm uma ilusão que elas sempre vão encontrar alguém melhor. Então começa a conversar com muito disponível, né? Tá na mão, tá no mesmo lugar que você liga e vê a internet, tem a possibilidade de você ter um relacionamento melhor que o seu a princípio, ou pelo menos idealizar que tem algo melhor aqui a qualquer momento. É difícil. Mas você sabe qual é a ilusão desse lance? É que a pessoa, ela acha que ela sempre vai encontrar alguém melhor pela quantidade, mas ela esquece que não se trata de encontrar alguém melhor, mas a construção que se faz junto.
Então, quando eu sei o que eu quero, no sentido do que cabe pra mim, dos meus princípios, dos meus valores, do meu objetivo, eu já tenho um foco diferente quando eu faço essa triagem, né? Eu já não vou ficar dando tanto espaço para pessoas que eu perceba que, de repente, naquele momento, não vibram com aquilo que eu quero. Eu entendo. Aí eu fico mais seletivo. Claro. E eu construo Pamela, mais. Desculpa te interromper. Imagina. Mas eu acho que isso pro homem é diferente. O homem é diferente. O homem é diferente porque o homem vê a imagem, ele passa pro lado e é um outro universo que nasceu. Ele não pensa será que eu vou encaixar? Será que essa pessoa é ideal pra mim? Será que nós vamos construir uma família? Ele pensa, nossa, que abdômen top. É isso. E aí fica duro pro cara, entendeu? Mas eu vou te contar uma coisa. Esse mesmo cara que olha e fala isso, mais tarde ele sente um vazio que ele não consegue entender da onde. Então eu concordo com você que tem uma cultura que favorece esse movimento, e a grande maioria é assim, muito visual, né? A mulher, ela é mais sensorial, o homem, ele é mais visual, a mulher, ela sente, ela é mais sentimental, ela é mais emoção. Quer se sentir Sim, amada. Ela quer escutar, ela quer receber, mas um pouquinho mais pra frente, esse mesmo homem que ele fica mais superficial, ele cai nessa carência, não por acaso a gente tem a depressão masculina crescendo cada vez mais. Não por acaso, a gente tem a depressão não pega só a mulher, não, né? A depressão acontece para todos nós, e ela tá num nível, assim, o mal do século. Então, sim, a gente tá com um buraco de carência muito grande, até justamente por essa postura muito visual, essa postura muito superficial, essa liquidez, né? Sim, porque no fim, homens e mulheres vão cair no mesmo lugar. Na falta do ser humano, porque o ser humano, ele quer pertencer, ele quer ser amado, ele quer se sentir visto. Então, concordo que é um primeiro momento, mas depois, tanto que a maturidade emocional faz esse mesmo cara que fez isso aqui, ele começa a questionar. Depois ele fala, não, acho que tanto que eu escuto muito meus pacientes homens assim, Pamela, cansei. É muito que eu escuto. Cansei de ficar pegando a verdade é essa, cansei de ficar pegando um monte de mulher. Eu quero uma pessoa legal, quando ele tem a intenção, porque, gente, de repente quer curtir, tá tudo certo. Mas até chega uma hora que, assim, caramba, eu quero construir alguma coisa, e não tô nem dizendo família e margarina, tô querendo dizer, assim, aquela calmaria da estabilidade, da construção, do ter alguém essa vida junto. Cansa, não tenha dúvida. Uma hora você fala, o que tem mais aqui? Mas você só consegue encontrar uma outra pessoa que é compatível a você e fazer um relacionamento, como eu sei que você tem um relacionamento mais sólido e consistente, quando você também já estava reconstruído aqui dentro. Senão você não consegue dar lugar para alguém legal, entendeu? Normalmente você daria lugar para uma pessoa mais vazia, concordo. Né? Uma pessoa mais superficial. Eu só ia contar um exemplo bom de um paciente meu que ele saía direto com um monte de gente, sei o quê, tinha 3 celulares e aquela coisa. E um dia ele me manda uma mensagem dizendo assim, só quero te contar que eu tô aqui numa festa, mulher pra tudo que é lado, uma festa maravilhosa, um monte de gente legal, e eu me sinto a pessoa mais sozinha do mundo. Eu acho que é isso. Acho que não importa muito você ter todas as beldades e tá pegando geral. Acho que o mais importante é assim, o que te toca, né? O que te nutre. Aonde realmente você está e com quem você está e como você está. O que faz sentido para você? Quais as escolhas que você faz? É difícil, Pamela, ou talvez não seja, não sei, quando você fala de ter loucuras com a mesma pessoa dentro de um relacionamento. Me parece meio quase uma ficção isso, assim. Eu posso estar completamente enganado, mas assim... Porque o que a gente vê com muita frequência é o passar do tempo estragar o tesão, o desejo. É possível realmente você reconstruir isso com a mesma pessoa depois de 15, 20 anos? Ou é coisa de programa de televisão isso? Bom, vou começar citando um livro muito bom para quem está nos ouvindo, que é da Esther Perel, que chama Sexo no Cativeiro, que é um livro muito legal. Que horror, né? Muito legal. Pode acreditar, o livro é o máximo, você vai gostar. Esse livro, ele fala muito sobre o que eu vou dizer agora. Quando você pensa sobre a estabilidade relacional, ela é um contraponto, é um paradoxo do que a gente pensa do tesão. O que é o tesão? O tesão é o novo.
é o desejo, eu me sentir desejado, eu querer ser novidade para o outro ser novidade para mim, são descobertas, eu quero agradar, eu quero surpreender, eu quero causar, tem um imaginário, né? Tem ali um invisível, né? De personagens que a gente também acaba assumindo com aquela pessoa e tal. Então, quando você tá na estabilidade, naquele maré manso, na vida cotidiana, nas contas para pagar, no estresse da criança, da família, ou do dia a dia mesmo, né? Do xixi da porta aberta, né? Da cólica menstrual, enfim, de tudo que a gente vive quando a gente tá numa relação ali do casal, de família, isso quebra muito, né? Não combina com tesão. Não combina com aquela loucura que tinha quando existia essa paixão, esse tesão. Então, o desafio dessa construção é como que eu vou encontrar na estabilidade a manutenção do mistério relacional. Então, o maior desafio do ser humano nesse sentido é conseguir construir ou mesmo criar situações dentro da relação estável com aquela pessoa que gosta, porque uma das maiores questões que aparecem é assim, eu amo a minha mulher, eu amo o cara que eu tô, mas tá acabando o tesão. A gente já não consegue ter aquele momento, virou um troço mecânico, ficou uma coisa esporádica. Então é como eu construo ali dentro, momentos que eu crie, fugas que eu faça, viagens do nada, e noites que a gente tire assim, e dê uma pirada, ou vá para um lugar, se permita resgatar muito do que nós fazíamos lá atrás, que era muito legal. Sei lá, se lá no começo do namoro vocês ficavam no drive-in, sei lá, no carro e tal, por que não em algum momento fazer isso? Ah, mas agora fica estranho. Você não vai já direto para aquilo se o negócio estiver muito morno e morto. Mas você vai pegando um horário para jantar, um horário para estar junto, daqui a pouco faz uma atividade que vocês troquem, que vai resgatando a cumplicidade e depois que, por que não, um momento no carro que vocês possam reviver alguma coisa dessa. Eu acho que o maior desafio é esse resgate de construções pontuais que vai inovar essa rotina. Porque senão a gente está fadado a esse lugar. Todo mundo, né? Isso não é pontual, todo mundo. É o lugar que a princípio tudo se encaminha. Sim. Se você não lutar contra... Se você não tiver criatividade e se você não perceber esta verdade, e você também for buscar, de repente, então vou ter um amante, isso vai resolver... Aí as coisas vão ficar de mal a pior. Mas se você for encontrando essa inovação de rotina ali, criando pequenos espaços, mesmo quem tem filho, né? Então, por exemplo, você vê muito assim, toda quarta-feira a gente fica junto, faz alguma coisa, começa fazendo esporte junto, uma caminhada no parque, um jantar que vocês façam, um momento de vocês, sabe? Leva as crianças, deixa um pouquinho com os avós, enfim. Esse momento de vocês... ele vai resgatando, porque lá atrás era assim, era esporádico também. Então ali também volta a ter essa intimidade esporádica, que é o momento que você vai se arrumar pro teu parceiro, pra tua parceira, que você vai fazer com que esta pessoa se sinta especial e estará especial para ela. Porque tudo que a gente quer, Rafa, isso assim, não tem diferença de idade, para todo mundo é assim. Nós queremos nos sentir especiais pela pessoa que está conosco. E ela também quer. Então, quando você consegue resgatar isso, sai um pouco daquele comodismo, né, daquela rotina que a gente sabe qual é, isso vai sendo resgatado e essa paixão se reacende e é muito possível que você tenha uma qualidade relacional e sexual maravilhosa. Hoje em dia, mais se fala, eu ouço muito aqui, volta e meia a gente traz coisas do relacionamento aberto. Tem muita gente que tenta, que vai... e aí dá problema, às vezes não dá problema, às vezes descobre que tem que ser assim, senão não tem como. Às vezes o relacionamento aberto é uma solução para uma sexualidade que já está meio castigada, às vezes é só uma aventura. Qual é a melhor maneira de entrar nessa história, se é que existe uma maneira mais segura para que não estrague um relacionamento que já está construído? Olha, vi muitas matérias já sobre trisal, sobre, enfim, relacionamento aberto, mas na minha experiência, eu vou te falar a minha experiência clínica, eu não sou contra nada, eu sou aquariana, sou psicóloga, tenho cabeça aberta, eu acho que se você vive uma situação assim e tá maravilhosa, ótimo. Na minha experiência, eu não vejo isso sustentado a médio e longo prazo.
O relacionamento aberto, ele pode ter uma idealização num primeiro momento, mas chega uma fase que alguns invisíveis do ser humano acabam aparecendo. Sempre tem um que fica mais enciumado, um fica mais incomodado, tem o ego, tem a vaidade. Então eu vejo sempre esses sentimentos aí aparecendo e criando muitos conflitos. Então eu ainda não tive no consultório uma experiência de sucesso nisso, e eu até entendo, porque o ser humano ele tem muito esses invisíveis, né? A relação triangular, se a gente buscar até em Freud, né? Me lembra um pouco o complexo de Édipo. As relações triangulares, elas são complicadas. Sempre tem esses invisíveis, essas competitividades aí que acabam aparecendo. Então, relacionamento aberto, quando você não está tão envolvido, né, quando você não tá tão envolvido, às vezes quando essa questão da sexualidade tá tão grande, tá tão inflamada, você fala, vamos fazer isso mesmo, porque isso vai resolver. Mas, Rafa, na minha experiência a médio e longo prazo, dá muito ruído. Porque começa essa história de, então você gosta mais desse, tem um prazer com ele que não tem comigo, porque sei lá o quê, porque o corpo dela é melhor que o meu, você gosta, mas você nunca fez isso comigo, tal. É isso que eu escuto. Mas pra quem vive isso, tá nos escutando e tem uma experiência super legal há bastante tempo, que é importante, acho que até a gente vai mandar pra você pra contar pra gente, porque é muito legal receber isso. Na minha experiência, eu não tenho esses relatos como algo que sustentável, tal. Talvez também, posso estar errado, a pessoa que está fazendo o atendimento com você, ela está com uma questão. Claro, tem também. Talvez os relacionamentos abertos de pessoas que estão bem resolvidas, que não precisam de atendimento de psicólogos, aí talvez. Eu acho que existem pessoas que, assim, eu penso, né? Quando não tem tanto, assim, esse apego, pessoas com uma personalidade um pouco mais solta, pessoas mais livres, pessoas que não são tão apegadas, eu acho que podem ser pessoas mais suscetíveis a essa relação. Uhum. Pessoas que são mais apegadas, pessoas que têm um vínculo um pouco mais estreito, aí eu acho que a chance do ruído é maior. Por que a gente trai? O motivo que o homem trai por convenção é diferente do motivo que a mulher trai? Ou não? Olha, eu acho Cada um, obviamente os indivíduos são indivíduos, né? Mas se você pegar num geral, olha, o motivo... Eu ouço muito essas coisas. Tem uma semana pra gente falar isso aí? Não me fala. Não tem pressa. Não tem pressa nenhuma. Não, é porque assim, é um assunto, tô pensando por onde eu vou. Porque assim, são milhares de motivos. Mas eu quero começar dizendo algo bem polêmico. Se a gente pensar um pouco sobre Lacan, numa linha lacaniana, a gente vai entender muito sobre o desejo pelo desejo, né? Lacan falava muito do desejo pelo desejo. O ser humano, ele é dotado de desejo. O desejo é inerente ao homem, né? A nós. Então, assim, o desejar vai fazer parte sempre, desde o primeiro suspiro até o final, o desejo faz parte. O que nós vamos aprender com o tempo é lidar, negociar com o nosso desejo. O ser humano, socialmente, ele cobra uma fidelidade que é inexistente. Eu não quero que olhe pra alguém, eu não quero que ache bonito, eu não quero... Isso vai existir sempre. A pessoa pode até não te falar, ok, pra não criar um atrito, acho que faz sentido, mas você ignorar que o desejo existe, isso é de uma ignorância sem tamanho. O que a gente vai entender é que, além do desejo, existe a maturidade emocional que ela está atrelada ao meu propósito de vida. Se eu tenho a intenção, por exemplo, eu tenho a intenção de ter um parceiro, eu tenho a intenção de ter uma família, essa é a minha intenção. E eu tenho um acordo com essa pessoa que a gente vai ter uma relação monogâmica. Isso daqui precisa ser maior, essa minha intenção, esse propósito precisa ser maior que o meu desejo. Eu não vou ter desejo no decorrer da minha vida? Isso não existe, lógico que vou. Só que eu vou elaborar, eu vou negociar, eu vou lidar com esse desejo, eu vou conversar com o meu desejo. Agora, o homem, ele tem um fator cultural, isso é inegável, o machismo está tanto no homem quanto na mulher. Então tem uma cultura que a gente vai, eu acho que a gente está no processo de desconstrução com muita coisa, hoje a gente tem o homem dono de casa, quando isso, né? Hoje temos.
Então, tem sim um machismo maior, o homem se dá mais o direito, né? Não, porque eu sou homem. Isso não tem nada a ver, porque o desejo do homem é o desejo da mulher. Tem fatores hormonais, concordo, que tornam o homem talvez mais impulsivo, né? Naquele momento, sim, mas o fator cultural também, para mim, é o elemento principal. Porque tem muita mulher que tem desejos aí incontidos, tanto quanto ou mais do que um homem. Eu acho que o que vai mudar no sentido da fidelidade é o quanto você tem maturidade emocional para os seus objetivos de vida. A pessoa que trai, ela não trai o parceiro, a parceira, trai os seus próprios objetivos. Porque se eu me propus a namorar numa relação monogâmica, se eu me propus a estar casado numa relação monogâmica e eu traio, estou lesando fulano? Estou, antes de mais nada, lesando minha própria proposta de vida. Então, quanto mais sabedoria, quanto mais maturidade emocional, mais coerente você é das suas escolhas. Então, tem os que sabem lidar com os seus desejos e aqueles que se rendem aos seus desejos com a desculpa do machismo. Então, os desejos, eles são... tanto do homem como da mulher, eles são os mesmos desejos. São, aí vai de pessoas, vai de hormônio, vai da personalidade, mas não dá pra falar que o homem tem mais desejo que a mulher, não concordo. Eu não digo não tanto pela quantidade, mas assim, eu já ouvi muito essa história, que eu também nem concordo tanto, que o homem, ele trai pelo desejo carnal de ter uma outra mulher, da conquista, e que a mulher tá faltando alguma coisa, tá se sentindo vazia e precisa de um carinho que talvez não tenha em casa, e não é o caso do homem. Já ouvi essa história, eu não concordo particularmente, mas já ouvi demais essa história. Isso faz algum sentido, né? Que o homem tenha um gatilho é diferente. Eu acho que pelo fator cultural, o homem veste esse lugar, ele se acostuma com isso e toda vez que você vai fazer alguma coisa, você busca dentro de si algumas desculpas que te encorajem para aquilo. Então, se eu pensar assim, eu sei separar, quantos pacientes eu já atendi? Eu sei separar, Pamela, tranquilamente o amor do sexo, amo a minha mulher, mas, tô com vontade, tô lá, é o momento, eu vou curtir e boa. Então, eu acho que tem essa busca, tá? Nessa crença arraigada aí desse machismo que acaba favorecendo essa conduta. A mulher hoje, com tudo que a mulher já viveu, da liberdade, você sabe da história das revoluções e tal, a mulher hoje, se você pegar em estatística, a mulher, nunca apareceu as mulheres traindo tanto quanto agora. Porque as mulheres, elas estão se sentindo mais nesse direito de viver essa sexualidade, e principalmente, eu nem acho que elas traiam mais hoje do que ontem, mas eu acho que elas conseguem falar mais sobre isso do que antes. Antes o homem chega, sei lá, no futebol, na sauna, tal, no bar e conta, peguei fulano, tal, pode ser casado, namorando, e as pessoas acham ok, os amigos, isso mesmo, acho engraçado. Quanto à mulher, não, o que vão achar? Não, imagina, não vão mais andar comigo e tal. E hoje isso mudou um pouco. Então hoje as mulheres também falam disso e muitas vezes são vistas como, nossa, que descolada, né? Que empoderada. Mas na verdade eu acho que a traição pela traição, seja ontem, seja hoje, eu acho que ela é um reflexo, sim, desse desvio da maturidade da tua proposta. Claro que os motivos de você puxar o gatilho e trair, eles vão sim se encontrar com o que você falou. Um vazio existencial, uma carência, uma necessidade de autoafirmação, porque eu quero me vingar, porque eu quero mostrar o quanto eu posso, porque eu tenho esse desejo, porque minha mulher não transa como essa pessoa transa em casa. Às vezes mostrar pra mim mesmo que eu ainda posso. Né? Sim, o Flávio Gicovati tem um vídeo no YouTube que eu gosto muito, que é sobre a possibilidade de ter dois amores, que ele trazia umas questões e discutia. E aí ele fala assim, é muito comum a pessoa às vezes ter dois relacionamentos, um que tem a segurança e o outro que ele tem a sexualidade, a liberdade sexual. Então você encontra também as pessoas que traem dizendo isso, mas meu Deus, eu amo tanto aqui, tanto lá, só que aqui eu tenho segurança e aqui eu tenho sexo, de um jeito que eu não consigo ter os dois na mesma pessoa. Então, eu acho que quando a gente não consegue ter os dois na mesma pessoa, é a nossa pessoa que precisa ser consultada, né? Sim. Como será que eu tô me portando nas relações? A pergunta que eu faço para esses meus pacientes que chegam com essa questão é: e você? Você se permite amar a mesma pessoa que você pode ter essas loucuras, essas aventuras que você tem na cama? Você se permite? Porque às vezes a própria pessoa não se permite, né? A própria pessoa tem uma internalização de crenças, de pensamentos, que ela precisa diferenciar, ela precisa distinguir esses ambientes. Fim de relacionamento sempre é muito sofrido. Normalmente é muito sofrido, né? E eu já ouvi muito esse papo de que sofre mais aquele que
que tomou um pé Foi rejeitado. do que foi rejeitado, do que aquele que rejeitou. Eu vou te falar que, pessoalmente, pra mim não é verdade. Muitas vezes, tomar a decisão de acabar um relacionamento é muito sofrido também. Claro. Quem sofre mais em fim de relacionamento? Eu acho que não tem competição de quem sofre mais. Acho que o sofrimento é particular, intransferível. Eu acho que muitas vezes algumas pessoas começam esse término um pouco antes e vão elaborando. Outras pessoas são pegas de surpresa. As pessoas às vezes focam muito na pessoa do relacionamento, mas existe todo um contexto. Tem filhos, tem familiares, Sim. tem estrutura, tem casa, tem bens, tem planos. Então às vezes eu não tô mais afim daquela pessoa, mas caramba, eu apostei nisso. Eu queria que desse certo, eu queria que tivesse funcionado. É muito Então, investimento, né? nossa, então tem sentimento de culpa que envolve, tem uma sensação de fracasso, tem frustração. Acho que tanto para aquele que de repente já estava ali desencanando, né, e dá o gatilho, puxa o gatilho, Sim. como aquele também que aí tem outras comorbidades, né? A sensação de rejeição, o sentimento de inferioridade, de não ser bom o bastante, o que falta em mim, de buscar defeitos em si. Então eu acho que não dá para medir dor que não é nossa, né? É muito difícil, né? Pelo menos assim, vou te falar pessoalmente, no final das minhas relações, ficou fragilizadaço, assim, sabe? De um jeito. Aliás, todas as vezes que eu busquei terapia na minha vida foi pra tratar disso, assim, pra não encher o saco dos amigos, né? Porque senão você vira um negócio que qualquer coisa, o cara só fala disso, o cara só fala, pelo menos você escolhe uma pessoa pra falar, eu vou despejar todos os meus problemas em você. Vou ser chato, vou pagar pra ser chato, basicamente. Mas existe alguma chave ou alguma dica para quem nesse momento, por exemplo, está saindo de um relacionamento, qual é a melhor maneira dessa pessoa se fortalecer e levantar a cabeça? Eu acho que é não se cobrar. Términos doem. E faz parte um processo de luto, uma elaboração. Então, todos os sentimentos pertinentes você vai ter que passar. Então, eu vejo que a sociedade se incomoda muito, né? Ai, não chora. Você é uma mulher tão bonita, você é um cara tão legal, você vai encontrar uma pessoa incrível. E às vezes a última coisa que você quer naquele momento é encontrar alguém incrível. Você quer se encontrar, você quer se refazer. Então, viver tua raiva, tua tristeza, sua dor, suas negociações internas, tentativa de voltar, acha que vai voltar, que dá certo, acredita, tenta. Né, Eu acho que é o momento de, assim, respeite os seus sentimentos. Quanto mais você quiser abafar, sentimento é um troço complicado. Quanto mais você quer fugir dele, mais ele te cerca. Então viva as emoções que estiverem aí, manifestas, latentes em você, se permita, e aí depois, aí você vê o que dá. Tá mais fortalecido? Vai conhecer alguém. Não quero conhecer, quero fazer uma viagem, quero ficar comigo mesmo, decidi que caramba, quero ficar um tempo aí, quero um ano sabático. Se respeite e permita viver as emoções. Quando você fala, faça o que te dá na telha, basicamente, né, pra te deixar feliz, isso inclui tentar voltar com a pessoa também? Eu acho que as pessoas às vezes me procuram, e como você falou, quando termina, né, faz parte mesmo. O homem também é muito assim, porque o homem ele precisa estar sangrando, né, pra ele vir. Tudo bem, e dali começa-se uma história muito legal terapêutica, né, porque aí cara, descobre que tem uma série de outras questões. Exatamente, a caixa de Pandora, né, ele vai entendendo assim, caramba, isso tá na frente, mas tem muita coisa por trás disso, e eu vou te confessar, os meus processos com o homem, eu sinto que tem uma profundidade, porque com o homem é muito cru no aspecto do se permitir aprofundar nos sentimentos, na grande maioria. Quando ele começa, ele faz um processo assim maravilhoso e é muito bom pra ele, né? E aí eu percebo que às vezes tem uma questão assim, caramba, eu quero voltar porque eu sinto que tem jeito, eu ainda gosto, tal. Eu sou a primeira que fala assim, tenta. Vai lá, você não acha? Eu acho que na vida, enquanto você não tá certo daquele caminho que você vai tomar, tenta, o que vai acontecer? Pode acontecer que não dê, pode acontecer que dê certo, por que não? Então, eu sou a favor de você respeitar as suas emoções e também entender os seus limites. Tem pessoas que insistem e teimam, estão lá sempre pela 20ª vez. Aí eu já entendo que é um processo crônico ali, de não aceitação. Mas de repente você terminou e você quer tentar uma vez, porque mudou, porque eu vi que essa atitude está diferente, por que não? É meio, como eu posso dizer, é muito ruim você ficar com essa impressão de que algo poderia ter sido feito, né?
de ficar, tipo, pensando, se eu tivesse investido ali, se eu tivesse voltado, se eu tivesse mostrado que me arrependi. Tem muito orgulho envolvido também, né? Eu me lembro que eu fiz uma terapia uma vez que eu tava mal. Só que eu tava começando a me reerguer no final da relação. E eu cheguei pra minha terapeuta e falei, eu tô começando a me sentir melhor. E ela me falou, por que você não tenta voltar? Ela falou? Ela falou. Eu fiquei puto, levantei, nunca mais voltei no terapia. Falei, porra, agora que eu tô me sentindo bem, Matheus, a mulher vem falar pra eu voltar, cara. Não, tem vezes que não tem vezes que já era. Quando você começa a respirar assim, né? Bom, eu prefiro acreditar que ela tava te testando um pouco. Eu acho que era um pouco. Quando eu falei isso, ela realmente falou, não, só queria saber até que ponto você realmente estava disposto, se não bastava um clique, porque um clique aqui é um clique de noite, você pensando no assunto, daqui a pouco você tá mudando de ideia também. E também mudar de ideia também não é um problema, né? É que quando você me falou, me veio também as sabotagens da vida. Os boicotes que a gente faz. Às vezes a gente tá, assim, suando a camisa para sair de uma relação disfuncional. Uma relação complicada que coloca a gente para baixo. E aí quando a gente tá conseguindo realmente, assim, se reerguer, que foi o exemplo que você deu, às vezes uma puxadinha de tapete, veneninho no próprio leite a gente coloca, porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de sair da zona conhecida, dos lugares que ele já entendeu, que se identifica. Então, é muito interessante, até para quem está nos escutando, pensar, eu quero voltar para esse lugar porque me faz bem, ou eu volto para esse lugar porque é o que eu acredito que mereço. Isso é importante. Como é que é? Vamos lá. Qual é a diferença entre um e o outro? Primeiro porque me faz bem, do tipo, ele realmente me completa. Sim. Ou porque eu tenho que estar ali. E é isso que faz as relações muitas vezes se estenderem, relações que já acabaram, né? Rafa, você já viu pessoas que estão em relacionamentos, às vezes colegas, amigos tal, que você vê, ou às vezes pessoas que você segue, que você vê que é uma relação que não é legal. A pessoa tá sempre sofrendo, tem muita discussão, tem incompatibilidade, tem sofrimento e tal, mas vira e mexe a pessoa volta e volta e volta. Você olha de fora e fala assim, caramba, por que esse casal de novo, né? Já viu que dói, já viu que machuca e tal. Essa incompatibilidade, que muitas vezes é do casal, né? Às vezes são até duas pessoas legais, mas entre elas parece que dá um curto-circuito. Sim. Mas não larga o osso. Por quê? Porque existe também uma crença internalizada de merecimento. E o amor, ele tá internalizado de um jeito tão disforme, de um jeito tão deficitário, que a pessoa, ela entende que é aquilo que ela aguenta, que é aquilo que ela suporta e que é aquilo que ela mereça. Então, quando ela sai de uma relação dessa, ela tem também abstinência, né? Que a gente tem de droga, então ela tem uma abstinência. Ela sente uma espécie de falta que ela confunde até com saudade. Eu falo que saudade a gente tem de coisa boa. Coisa ruim não é saudade, é abstinência. E aí muitas pessoas voltam para essa relação, mas não porque a relação é boa, que a relação faz bem porque é construtiva, mas porque entende que é aquilo que merece. É mais ou menos assim, ali é a minha morada, ali é o meu habitat. Então, enquanto os espaços afetivos que eu tiver dentro de mim, eles convergirem com aquilo, eu continuo. Por isso que eu falo que o problema nunca é o outro. Sempre são os espaços que eu tenho dentro de mim. Por isso que dá-lhe trabalhar os recursos emocionais que a gente tem. É muito difícil, né, você entender que o fracasso daquilo tudo pode ser a maneira que você lida com as questões, né? É mais fácil apontar para o... Quando os relacionamentos acabam, muitas vezes rola isso. Parece que na visão dele e dos amigos, por exemplo, essa mulher não era legal... Na visão dela e das amigas, esse cara não era legal. O que tá acontecendo aí? Perspectivas, né? A perspectiva. Sabe a história da ilha? Que muitas vezes eu tenho que sair da ilha para enxergá-la completamente, o tamanho que ela tem. Então é muito fácil eu te julgar e você me julgar de acordo com o olhar que eu tenho. Por isso que eu falo que enquanto a gente ficar culpando alguém, a gente não sai do lugar. Sim. Então tem um alívio imediato. Ele era isso, que raiva, que não prestava, tal. Tá bom, pode até ser que não prestava. Mas se eu não consertar algumas coisas aqui dentro, eu vou ficar trocando 6 por meia dúzia minha vida inteira. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá nos escutando e que fica pulando de galho em galho e aí começa a colocar a culpa em Deus, no karma, no dedo podre. Sei lá, não sei porque isso acontece comigo, Deus me esqueceu e tal. Quando, na verdade, precisa se reconfigurar aqui dentro os recursos. Por isso que eu falo muito do merecimento. O merecimento está muito interligado com aquilo que eu acredito que caiba na minha vida. Perfeito. Para eu estar num relacionamento estável, gostoso, saudável, eu tenho que me trabalhar bastante.
Por que a gente, Pamela, dá tanto valor para as palavras dentro de um relacionamento? Entendeu? Por exemplo, tem marcos importantes, que são marcos que não estão definidos, não existe um dogma, não existe uma lei, né, que diga que falar eu gosto de você tem um valor nota 3, que o eu te adoro tem um valor nota 6, o eu te amo é tipo tudo. Caramba. Mas por que a gente considera esses marcos importantes dentro de um relacionamento? Eu acho que... Porque tem isso, né? Não tem um pouco? Nossa, claro que tem. Eu lembro da minha época de adolescência, tinha aliança, que eu já tava namorando há tanto. Aliança Como não me dá uma aliança de compromisso? É. Eu quero essa aliança. Então, acho que tem algumas convenções sociais que, querendo ou não, né, por mais moderninho que a gente seja, a gente a gente se apega um pouco a isso, né? Então, ficamos de olho, né? Só fala que gosta de mim, só eu falo que te amo, não falou que me ama ainda, a gente tá tanto tempo. Eu acho que são alguns elementos mais concretos que nessa relação tão invisível, né? Porque é aquela história, ele fala pra mim o que sente, eu falo o que eu sinto, mas será que ele fala tudo? Será que a gente fala tudo? Então tem um invisível também que transita, que a gente não controla, e todo mundo que tá numa relação, e quanto mais você gosta, mais vulnerável você se sente, mais receio você tem de se estrepar, né? Você não quer se prejudicar, você não quer se machucar. Então é como se fossem alguns fatores que dessem alguma pseudo-segurança, que a gente sabe que é ilusório, porque tem um monte de gente que fala que ama loucamente, mas que não é nada disso, e tem gente que não fala, não consegue, mas que ama de outras formas. Não por acaso tem o livro 5 Linguagens do Amor, que eu acho lindo, que ele vai contar as formas que a gente tem de demonstrar o amor, a maneira que a gente demonstra esse carinho, que não, nem se às vezes eu não falo eu te amo, mas eu tenho outras atitudes que mostrem isso. Mas eu acho que são convenções que a gente precisa se apegar para talvez ter um pseudo-controle daquilo que a gente sabe que não vai ter nunca. Você acha que tem a ver um pouco com controle? Acho, porque quando a gente começa a gostar, uma coisa é quando você não gosta de alguém, tô ficando, tô tranquilo, tô nem aí e tal. Mas quando você começa a gostar, você já começa a se preocupar da autopreservação, você já quer saber. Aonde nós estamos? Será? Mas será que gosta mesmo? Mas nunca falou isso, mas não me levou pra conhecer o apartamento. Mas não me apresentou pro irmão, não me apresentou pra mãe. A gente já tá 6 meses juntos e tal. Então, isso vem, acho que, do medo de se estrepar. Do medo de se machucar, do medo de se frustrar. É que as palavras também, elas marcam sentimentos, né? E às vezes falar essas palavras de maneira precipitada e não demonstrar em ações pode gerar uma informação muito confusa. Dúbia, né? O cara falar que gosta, mas ao mesmo tempo não tá exclusivo. O cara falar, estamos juntos, mas ao mesmo tempo não te peço em namoro. Te adoro, vem aqui pra minha casa, mas então assim, é louco, né? Como a comunicação. E às vezes não deixar essa comunicação claro também é muito providencial. É tipo, não vou falar também que é pra si eu saber que eu posso tô tateando o mundo ao meu redor, assim, né? E tem gente também que não fala o que sente, fala o que o outro quer ouvir. Porque não quer conflito, porque não quer dor de cabeça. Então nem todo mundo é tão franco naquilo que diz. A comunicação, eu falo que ela tem os seus mistérios, né? Tem as suas arestas. Por isso que eu digo assim, mais do que o outro fala, perceba o que ele faz. Eu estava atendendo uma paciente ontem, eu disse isso a ela. Eu falei, você tá me dizendo tudo que ele falou, porque essa geração traz muito o que falou, né? O que escreveu e mostra o print e tal. Muito. Eu falo, tá bom, eu já li, eu já entendi. Mas na história que você me conta, o que ele escreve não condiz com as atitudes. Aí ele olhou pra mim assim, por quê? Eu falei assim, porque eu, por exemplo, tô lendo no comportamento dele medo. Ela olhou pra mim, medo? Eu falei, você não tá me falando que saiu do cinema, saiu correndo, te deixou rápido em casa, não ficou depois falou, foi maravilhoso estar com você? Não é um pouco complicado? Não é uma dupla mensagem? Então, mais do que o outro fala, né, o que ele faz. Porque nada é mais franco que as nossas atitudes. Nada. Se nós conseguirmos ler as atitudes e o invisível daquilo que a gente sente, a gente vai conseguir compreender muito melhor a nós mesmos e ao outro. Mais importante até mesmo do que a gente ouve ou do que a gente lê. É mais interessante. Isso é verdade, né? Às vezes a gente tem tantos textos
tantas fotos, tantas memórias, que você constrói ficções a partir de mensagens, né? Isso. Você nunca teve, por exemplo, um amigo mesmo, não quis dizer amigo, algum conhecido que você sente que não vai muito com a tua cara, mas Oi? ele fala assim... Nunca, imagina! Que isso, Pama? Mas aí você vê ele fala, não, eu gosto do Rafinha, não, eu curto o Rafinha. Então assim, nem tudo que os outros falam é o que sentem, mas a gente sente o invisível. E é muito importante considerar, claro que tem as nossas persecutoriedades, tem as nossas questões, às vezes a gente dá uma inflamada na nossa percepção, mas eu gosto muito de sentir o invisível, porque todos nós temos o nosso sexto sentido. E considerar isso é muito importante, porque na relação, voltando no relacionamento, a gente tem um desejo de que dê certo muito grande. Né? Muitas vezes eu quero tanto que dê certo, quero tanto que eu fico só na minha sensação, no meu desejo, e esqueço de considerar o que realmente esteja acontecendo.